Esse é o time de forças especiais da Coreia. E entre todos eles, o 709 era o mais difícil de se entrar. Naquele grupo tinha uma cerimônia especial de promoção. Um cara tá com o punho ensanguentado. Essa tal cerimônia era lutar até só ter uma pessoa de pé. O mais puro combate pela sobrevivência. Mas um corpo cai no chão. E com isso, essa tradição estava sendo banida por causa de uma única pessoa. Isso porque todos os membros daquela unidade não conseguiram mais voltar pro trabalho. No total, demoraria 448 semanas para todos se recuperarem. Tudo isso por causa da aparição de uma única pessoa. O cara com um sorriso psicopata pergunta se alguém mais tá querendo brincar. Depois desse incidente, todo mundo do pelotão quis abandonar o lugar. E o cara foi obrigado a largar a posição dele. O nome era Kim Ju-hyuk. E aquilo tornou ele uma lenda. Mas foi dessa forma que uma pessoa das forças especiais foi solta na sociedade. A gente vê 3 anos depois. Alguém no trabalho toma uma bolinha de papel na cara. O chefe pergunta se ele tá achando que ali é hotel pra tá relaxando. Começa a atacar mais um monte de bolinha, falando que não faz sentido ele ficar dormindo ali em horário de trabalho. O cara, meio sem graça, pede desculpas. Até perceber que as bolinhas de papel na verdade eram um monte de lenço. O cara assou o nariz de novo e fala pra ele que tá com preguiça. Taca mais um na mesa e diz pro Ju-hyuk jogar fora pra ele. As veias do cara tá quase estourando de raiva. Ele na hora pega o celular dele. Vai na internet e começa a postar sobre tudo que tá acontecendo no trabalho dele. Começa a descrever toda a situação que tá acontecendo nesse lugar de trabalho. Ele já nem se importa em ser demitido desde que esse cara pague o preço pelo que fez. O rapaz tá quase explodindo, falando que tem limite até pro poder do chefe. Com isso ele taca o celular na mesa. E relaxa na cadeira, falando que pelo visto vai ter que continuar aguentando isso. Só porque ele ainda não pode matar esse cara, já que ele é um civil. Nessa hora, ele recebe uma notificação no celular falando sobre esse incidente. Ele lê algo sobre um escravo do capitalismo recebeu uma segunda chance. Ele tá todo confuso com esse tal projeto quando algo aparece no óculos dele. Na hora, um tipo de informação é carregada. O Ju-hyuk nota que alguma coisa esquisita aconteceu. Ele tá meio desnorteado, tentando se acalmar. Até que algumas informações aparecem no óculos dele. Com isso, uma interface aparece dizendo que o registro foi completo. Ele seria o testador de nível 99 e a conexão estava feita. O protagonista ficou se perguntando que droga era aquela. O mais estranho é que tinha uma voz na cabeça dele. Na hora que ele foi tentar tirar o óculos do rosto, o negócio já tava com uma linha indo pra dentro da cabeça. A voz avisou pra ele colocar o óculos em 1 minuto ou seria eletrocutado. E o Ju-hyuk se perguntou como era possível um negócio desse tá acontecendo. Ele sabe que foi a companhia que deu esses óculos, porém não faz sentido algum. Nessa hora, alguém chama por ele dando um susto. Rapaz, ela dá um susto mesmo e ela pergunta se ele tá bem. Toda radiante, ela fala que nosso garoto não parece muito bem. Quando ele vai explicar sobre os óculos, a voz diz que ele não pode dizer pra ninguém. Com isso, ele fica lá meio que sem saber o que dizer. E avisa que ele tá muito bem sim, na verdade não tem nada demais. Ela fala que é bom saber disso e pergunta se hoje, depois do trabalho, quando alguém interrompe os dois e questiona que a atmosfera era aquela. Ele aponta falando que se eles forem sair, era bom chamar ele porque ele sabe de um bar com uma ótima vibe. Se aproxima da garota e fala que nosso protagonista tem muito trabalho, então eles dois podem ir sozinhos. Enquanto nosso garoto tá se morrendo de raiva, o cara fala que é culpa dele por ser tão incompetente. O Ju-hyuk não responde, o cara fica zoando falando que ele não tem autoestima nem pra se defender. Com isso, a Sueon diz que vai se retirar de volta pro assento dela. O Ju-hyuk tá ali já querendo matar esse maldito, falando que ele tem sorte que eles estão dentro do trabalho. Enquanto o cara do lado fala que não entende por que tanta gente gosta desse perdedor. É aí que o carregamento do sistema é completo. Ele escuta algo sobre receber uma missão e fica confuso. O sistema começa a analisar as pessoas ao redor dele. Enquanto a análise é feita no cara, ele pergunta se o protagonista não vai falar nada. É aí que ele fica confuso e o cara pergunta que expressão é essa. A primeira missão tinha sido dada. O chefe Choi Gyu-hong tinha sido selecionado como um alvo. E a primeira missão era mandar o cara parar de falar palavrão. O protagonista ainda estava confuso quando o sistema disse que teria uma penalidade se ele não fizesse isso. O Gyu-hong se virou e falou pro protagonista que queria ter uma conversinha com ele lá no telhado. Enquanto nosso garoto estava se perguntando que situação esquisita era essa. Porém, a janela falou que ele tinha 10 segundos para completar a missão. Enquanto o tempo descia, ele se perguntava se na empresa ele assinou alguma coisa autorizando isso. Ele começou a se questionar se talvez em volta tivesse alguma câmera. Ou se ele, por outro lado, tivesse enlouquecendo de vez. Com isso, a penalidade ia ser dada. O agente Ju-hyuk ia perder 50%. Ele ficou encarando a tela se perguntando se era o que ele estava pensando. Aquilo lá eram os dígitos da conta bancária. Ele já pegou o celular falando que um negócio assim não era possível. Provavelmente tudo isso era só uma piadinha sem graça. Porém, no momento que ele abriu, viu que tinha perdido metade de todo o dinheiro. O Hyuk não conseguia tirar o olho da tela.
e gritou que aquela desgraça era uma loucura. O pessoal no escritório ficou pensando que o louco era ele. E aí ele ficou meio sem graça, sem saber o que dizer. Porém, o Gil-hong perguntou se esse grito foi direcionado a ele. Um tempo depois, eles já estavam lá no telhado. O chefe começou a bater no peito dele, perguntando se por acaso ele tinha perdido a cabeça. O Yuki pediu desculpas, porém o chefe continuou xingando, falando que ele não tinha ideia do que estava fazendo. Acendeu um cigarro, falando pra ele parar de se achar só porque foi um pouco pra academia. E que o que mais irritava ele era porque o nosso protagonista não parecia ter medo e sim nojo. E falou pra ele falar agora na cara dele o que ele pensa. Querendo saber se ele por acaso era sujo pra ele estar com cara de nojo. O Ryuki só ficou pensando que tinha que se segurar. Ele pediu desculpas sabendo que esse era o único caminho de continuar nessa empresa. Infelizmente, a única opção era essa. Até que alguém perguntou o porquê ele estava se segurando. A Su Yeon estava ao lado, questionando se ele por acaso era estúpido. O Ryuki ficou meio confuso, perguntando o porquê ela estava ali. Ela só falou que a vida no capitalismo já é difícil demais para ter que ficar aguentando aquele lixo de chefe. Mostrou um gravador falando que ele tinha que aprender a ferrar com os chefes desse tipo. Os dois estavam confusos com ela falando para ele não ficar tão para baixo. Que disse que quem precisava pedir desculpas não era ele. Olhou pro Choi e perguntou se ele concordava que não estava gostando disso. Na hora foi com a mão falando para ela deletar essa gravação. A Su Yeon ficou assustada, ela não esperava que o cara ia partir pra cima assim. Porém, o Ju-Hyuk segurou o punho do cara. O Hong olhou pra baixo e perguntou se ele tinha perdido a cabeça. E gritou mandando ele soltar. Porém, o sistema reconheceu um comportamento e palavras agressivas contra o usuário. O Ju-Hyuk arrumou o braço do cara e falou que não era assim que se faziam alongamentos. Porém, a missão agora iria ser dada. Ele tinha que acertar o pombo de Adão do cara e receberia 200% de lucro. O Ryuki falou que ele é muito paciente, então não liga quando o cara fala as coisas. Mas isso só se limita a ele. O cara arrancou o braço falando que ele deve ter perdido a cabeça. E vai pra dar um soco na cara perguntando se ele acha que aguenta. O Ryuki só se esquiva facilmente. E diz que já que o cara tá tão curioso, dá uma bem no pombo de Adão falando pra ele aguentar isso então. Na hora o chefe fica sem ar, todo torto. E o Ryuki diz que como o chefe só fala idiotice, precisou ser silenciado. Na hora o Hong cai no chão igual um trouxa. Ele se vira pra Su Yeon e fala que vai pedir um favor. A partir de agora é pra ela fingir que não viu nada. E com isso a primeira missão tinha sido completa. O lucro de 200% seria aplicado. E na hora ele ficou todo feliz. Falando que pelo visto as coisas estão funcionando. O Hong foi se levantando, perguntando como esse maldito tinha coragem de bater em um superior. O sistema então avisou que não teve nenhuma mudança nas palavras ou atitude do alvo. E avisou que eles teriam que proceder para a missão de nível 2. Dessa vez era desmaiar o cara para receber 500%. O Ryuki pensou que de agora em diante ele não tava nem aí para quem tava por trás dessas missões. Ou mesmo qual era o propósito deles. Até porque ele tava fazendo algo divertido. O Hong avisou que ele ia aprender uma lição agora. E pulou na direção do Ryuki para dar um soco. Que pensava consigo mesmo que só tava aguentando isso porque precisava de dinheiro. Porém, já sou igual um louco falando que se ele pode receber dinheiro assim, já imobiliza o Hong num mata-leão que deixa o cara com a cara roxa. Ele fala pra ele relaxar que tudo vai ficar muito bem, já que logo logo vai acabar. O trouxa cai de cabeça no chão. A missão é um sucesso. Com isso, 500% são aplicados. Na hora, o mais fraco capitalista vai dar uma olhada na conta bancária. Ele vê os dígitos só subindo. E diz pra si mesmo que é uma loucura que o dinheiro esteja se multiplicando. O maldito já tá com 170 milhões. Capítulo seguinte inicia numa entrevista com um cara perguntando sobre as habilidades que ele possuía. O protagonista falou que ele se dedicava ao máximo e iria completar qualquer missão dada. Ele vem tentando viver uma vida ordinária igual todo mundo. Porém, recentemente ele experienciou o dinheiro se multiplicando. Na janela do sistema diz que ele tá com 2 de 10 missões. Ele recebeu uma, por exemplo, de tirar a peruca de um cara pra receber 35%. Obviamente que ele fez ela com sucesso. Uma outra era jogar soda na orquídea de uma pessoa. Óbvio que ele também completou com sucesso. Com isso ele foi recebendo várias missões. E o dinheiro foi só se multiplicando. Como resultado, em apenas 3 dias, ele já tava com um sorriso safado, então a gente sabe quanto que tem. O maldito tava com 587 milhões de wons. E o Ryuki tava com o sorriso na cara falando que finalmente tava rico. Ele tava se sentindo no topo do mundo dando risada. Porém, algo inesperado aconteceu. Quando ele tava lá em cima, um drone se aproximou. Soltou alguma coisa no ar, que caiu na mão dele e com isso o sistema falou que ele havia passado no teste. O Ryuki ficou meio confuso. E dentro da caixa tava um ticket de empréstimo. Ele ficou encarando e o sistema falou que ele teria que proceder para a missão principal. O objetivo era juntar 1 bilhão em 7 dias.
E se caso um participante não conseguisse isso, eles não poderiam continuar avançando. E todo o dinheiro seria resetado. Agora o coitado estava de volta no escritório desolado, se questionando como que ele ia juntar 1 bilhão em 7 dias. Ele queria entender também sobre aquele tal ticket de empréstimo. No verso estava escrito que dava para pegar 100 milhões por uso daquilo. Pro Ryu, que tinha pouquíssimas informações, ele não tinha ideia como prosseguir. Primeiro ele tinha que descobrir se esses óculos realmente foram feitos pela companhia. Vendo o Hong, ele sabia que tinha a pessoa certa para perguntar. Com isso, com um sorriso psicopata, gritou pelo manager. O coitado na hora sentiu um calafrio. Enquanto ele pensava em fugir, o Ryuki falou que já sabia que ele havia escutado. O coitado tava ali se tremendo, falando pra si mesmo que tá tentando evitar esse cara ao máximo. Mas nessa hora, nosso garoto já se aproximou e disse que tinha uma pergunta. O cara ia falar algo quando ele só tampou a boca. E disse pra ele responder a pergunta bem quietinho. Por acaso ele sabia quem havia feito esses óculos da companhia? O cara disse que não e ele perguntou se ele ao menos ouviu falar, dizendo que a partir de agora o detector de mentiras estava ativado. O Hong gritou, falando que não estava escondendo nada. Com isso, o Ryuki percebeu que o cara realmente não parecia saber de alguma coisa. Então questionou se ele já tinha visto alguma outra pessoa com um óculos parecido. O cara disse que não e o Ryuki percebeu que alguém já tinha planejado isso. Ele começou a questionar que as informações não eram suficientes quando o sistema apareceu. Na hora, o louco mudou de expressão, falando que tinha que ir embora mais cedo. Na janela falava que um jogo iria começar em 30 minutos em algum lugar próximo. E ele já estava se retirando, falando que tem que navegar na maré alta. Ele saiu dando risada, falando que esperava que o manager cuidasse de tudo pra ele. O Hong ficou lá se mordendo, dizendo que queria matar esse maldito. A cena muda pra outra parte da cidade. O Ryuki chega por lá e se pergunta que droga é aquela. Ele tem certeza que ali é o lugar que foi indicado nos óculos. E nessa hora recebe a mensagem de que o jogo entre os participantes ia começar. Ele ficou confuso porque não sabia que existiriam outros jogadores. É a competição da maleta de dinheiro. A pessoa que ficar segurando aquela mala cheia de grana no final vence. Nessa hora, algumas luzes se acendem. Ele vê a tal maleta que tá logo na frente dele. E se aproxima se perguntando se é sobre isso que eles estão falando. Ele diz pra si mesmo que seria idiotice ter uma maleta cheia de dinheiro parada num lugar assim. Porém, o negócio claramente tá estocado de notas. O sistema avisa que se alguém roubar a maleta, ele vai perder a mesma quantidade de dinheiro do banco. E o tempo total vão ser de 10 minutos. O Ryuki fica animado, falando que vai ganhar 300 milhões só pra segurar isso. O temporizador começa a contar. E ele avisa que vai defender essa desgraça como se fosse a vida dele. Porém, nessa hora, aparecem alguns cidadãos honestos falando pra ele soltar a maleta. Um deles fala que ele não é muito esperto por ter agido assim, e o loirinho pergunta se realmente é a primeira vez dele no jogo. O Ryuki parece confuso, enquanto os caras falam sobre não querer receber uma penalidade de morte. Porém, ele também é louco e fala pros caras que ele não tem a intenção, mas deixa eles tentar um pouco. Os malucos ficam pensando que tá lidando com algum bastardo louco, o que é verdade, eu vou avisar vocês. Eles perguntam se ele não entende a situação e o Ryuki pergunta o que ele não tá entendendo. Até onde ele sabe é só espancar os três. Os caras começam a rir, falando que o dinheiro realmente deixa as pessoas malucas. Porém, o Ryuki só pergunta quem eles são e se sabem quem ele é. Agora os caras tá fechando a cara, já cansaram desse maldito. Um cara corre na direção, falando pra ele parar de bancar o durão. Ele vem pra dar a bastãozada, só que o Ryuki defende com a maleta e diz que admira a coragem. O cara tá ali confuso, e o psicopata diz que o trouxa não deve estar entendendo a situação. Ele estica a mão que parece tá vindo em slow motion. Porém, o tapa é certeiro na cara. Rapaz, o maluco saiu voando, ricocheteando no chão. Os amigos olham pro lado e já perceberam que não vai ser tão fácil assim. E o que avisa que se todos os participantes forem desse nível, vai ser bem mais fácil do que ele tava esperando. Com isso, os caras se olham e fazem um sinal. E cada um começa a ir pra um lado. O Ryuki pergunta se esse é o estilo de trabalho de equipe deles. Os dois caras xingam ele e falam que agora ele morre. Com isso, cada um vem de um lado. O Ryuki só observa o primeiro. Dá um chute no chão, tacando poeira e pedra na direção dele. O cara acaba tendo que cobrir o olho pra não ficar cego. Porém, o outro diz que ele se esqueceu da frente, já prestes a dar aquela furadinha no garoto. Porém, o protagonista só se defende facilmente de todos os ataques com a maleta. E avisa o cara que não é assim que se usa uma adaga. O cara manda ele calar a boca e morrer logo. O ataque parece pegar em cheio. E o loiro fala que avisou que era melhor ele ter deixado a mala. Porém, o Ryuki travou a adaga com a alça da maleta. E falou pro cara que ele falhou. Com isso, ele quebrou a adaga usando a maleta. Que é isso, fi? O cara tá olhando pro resto que sobrou da lâmina quando já tem algo vindo na cabeça. A coluna do trouxa foi comprimida. E com isso, ele desmaia no chão e o Ryuki fala que avisou. Batidinha no ombro dizendo que vai ter que avisar. Ele era um veterano das Forças Especiais 709. É aí que ele se lembra de alguma coisa. E se vira pro cara dizendo que tem uma perguntinha a fazer. O cara tá lá parado até agora limpando o olho e o Ryuki diz que é melhor ele nem atacar.
O cara xinga ele, perguntando que droga que ele quer falar. O Ryuki só quer saber quem é que tá mandando nesse jogo. O cara diz que não tem a mínima ideia de que ele recebeu aquela pulseira e depois começou a participar. O garoto percebe que nem todo mundo tá com os óculos, então qual é a diferença? Ele se vira e fica pensando sobre várias alternativas enquanto o cara tá de fundo percebendo essa distração. Ele já fica animado falando que o cara é muito idiota. Porém, na hora o Ryuki aparece perguntando se ele tá pensando em dar facada. O cara diz que não, ele jamais faria um ataque como esse. Mas toma-lhe uma no queixo com o Ryuki falando que ele, por outro lado, atacaria sim. Com isso, o cara desmaia no chão e ele fica se perguntando por que todo mundo é tão fraco. Nessa hora, alguém grita falando não. É o louro de antes falando que as coisas são injustas quando o sistema avisa que ele vai perder 300 milhões por causa das regras. A pulseira fala que ele entrou em falência já que tá devendo mais de 1 bilhão. E com isso, a coleta seria iniciada. O participante 016 estava sendo perseguido. O Ryuki ficou só olhando, se perguntando o que estava acontecendo. Quando de repente o loirinho começou a enlouquecer. O corpo inteiro dele estava cheio de marcas roxas e ele pediu para ser salvo. De um segundo pro outro caiu morto no chão. O Ryuki se perguntou se aquilo era uma reação a algum tipo de droga. Pelo visto, a pulseira e aquele óculos tinham formas de injetar alguma coisa. Ele já fica preocupado, vendo que pelo visto tá preso nesse negócio. Até que alguém aparece dizendo que encontrou mais um cego pelo dinheiro. Um cara de máscara diz que ele não é diferente. E o outro ao lado diz que agora ele não tem saída. Nesse jogo, os participantes ficam incrivelmente ricos, ou eles perdem absolutamente tudo e não tem outra opção. O Ryuki diz que foi aí que ele percebeu. Todos os participantes desse tal jogo eram pessoas que tinham sido movidas pelo dinheiro. E agora todos nele eram marionetes de alguém. Em algum outro lugar, alguém assiste várias telas falando sobre os participantes. O Ryuki sabe que essa missão foi fácil, mas não vai continuar assim. Até porque agora ele tá cercado por um monte de gente. E o sistema avisa que o jogo vai começar com 48 participantes. Agora o safado diz que deu uma pequena aumentada. O grupo inteiro já tá cercando ele. E o problema é que ainda tem 6 minutos no relógio. O predador mais forte da natureza, o tigre siberiano. Até mesmo se esse tipo de monstro tiver que enfrentar um monte de lobo, ele acaba tendo que ser cauteloso. Porém, pra aquele cara ali, o Ryuki só fala pra todo mundo vir logo pra cima. Ele não tava nem aí pra nada disso e já tava até aquecido. Todo mundo já corre na direção falando que aquele cara tá valendo 300 mil. Porém, o psicopata sorri perguntando se eles realmente acham que vão pegar ele. Com isso, ele aperta a alça da maleta e dá-lhe na cara dos dois primeiro, já virando e acertando mais outros dois. Cada um que toma uma maletada perde 300 milhões. O pessoal se pergunta como é possível, o que tá acontecendo. Já ficam tudo assustados, percebendo que quem toma maletada realmente perde todo esse dinheiro. O Ryuki, lendo a situação, pergunta por que todo mundo tá hesitando tanto. Os caras começam a perceber que tá meio arriscado esse jogo. Porém, o Ryuki fala que se eles não vêm, talvez ele tenha que ir. Um segurando o bastão fala pra ele não se aproximar e manda alguém tacar alguma coisa. Com isso, o pessoal começa a pegar umas pedras, uns tijolos, falando que vão resolver assim. Porém, o Ryuki não tá nem aí e facilmente se defende com a mala. O trouxa percebeu que nada vai funcionar. E logo notou que tinha uma sombra em cima dele. Óbvio que era o Ryuki vindo pra finalizar mais um. Outro coitado que perdeu a altura e 300 milhões. O 36 também vai à falência. E tá todo mundo se perguntando quem é esse louco que entrou no jogo. O Ryuki olha pra trás e pergunta quem tá afim de perder um dinheiro. Os caras da máscara que tá por ali tá só observando assustado. O pessoal começa a perceber que desistir da missão por 100 milhões é melhor do que tomar uma maletada. Com isso, o Ryuki fica lá parado e os caras saem correndo desesperado. Ele vê que alguns ainda ficaram e pergunta se eles têm coragem de ir até o fim. Pelo visto, os coitados ali é quem já deve mais de 900 milhões, então se eles desistirem, eles morrem de qualquer forma. O Ryuki diz que não tá nem aí pra essa desgraça e manda eles vir logo pra cima. Num instante, todos pulam na direção dele. O pessoal tá tudo em volta, enquanto o Ryuki tá lá parado. O menino ainda tem tempo de falar que isso é muito bom. Eles deveriam ter feito isso desde o começo. Obviamente que lá vem maletada. O drone tá lá gravando tudo e tá até com uma gotinha de suor. E os caras que faz parte do jogo, pelo visto, não tá entendendo quem que eles chamaram. Um tempo depois, tem ketchup no chão. Obviamente que os caras tá até de olho torto. O Ryuki fala que esses malditos deixaram o terno dele todo rasgado. E com isso o tempo chega em 0 segundos. A missão é completa e ele ganha 300 milhões. Já sorri igual um palhaço falando que tanto faz, porque agora ele compra um novo. Com isso, o sistema fala que o vencedor foi decidido e é pra todo mundo ir embora. O Ryuki na mesma hora já joga a malinha nas costas. Vai embora dando tchau, dizendo que foi bem divertido. Porém, uma garota ali por perto diz que aquele participante não vai durar muito tempo. Um cara ao lado diz que ele é bem especial, porém chama muita atenção. E ele não tem ideia o quão perigoso isso é. Porém, pro nosso protagonista, antes a vida era igual todos os dias. Ele trabalhava sem nem mesmo saber o porquê. E voltava por uma casa escura e vazia. Porém, agora não é mais assim, ele já tá indo pro Hotel Sigrel.
Uma noite lá custa 20 milhões na suíte. A comida, obviamente, que é a melhor que tem. E o dinheiro que antes ele demoraria décadas pra receber, ele ganhou em 4 dias. O menino tá motivado, falando que isso tá muito bom. A conta dele tem 580 milhões e ele ainda ganhou 300 milhões da maleta. Agora ele tá animado, falando que isso que é vida. Com isso, alguém entra no quarto. A garota tira a tampa do prato, falando que aquilo ali é pelo que ele pediu. Um bife de altíssima qualidade, cozinhado por um chefe Michelin de 3 estrelas. Na hora ele dá-lhe uma garfada. Porém, quando põe na boca, sente alguma coisa estranha. A mulher sorri, perguntando se ele gostou. Ele fala que é delicioso demais. A menina fica meio confusa, porque claramente ela também é uma jogadora com a pulseira. Com isso, ela tira a peruca, perguntando como é que ele não tá nervoso. Ele, todo confuso, manda um olá. Ela se aproxima pensando que ele é um louco e questionando como ele pode ser tão descuidado. Ela fica confusa quando ele fala que já viu ela muitas vezes, avisando que sabe que os dois estão na cola dele desde o teste da maleta. O cara, coçando o rosto, diz que pelo visto ele queria ser perseguido. É um velhinho que fala que isso é bem interessante. O Ryuki diz que não sabe o que eles querem, porém eles não pareciam perigosos. E ele também estava precisando de alguém para perguntar sobre as missões. O velho pergunta se ele tá pensando em extorquir informações. E o protagonista avisa que é algo desse tipo. O tiozinho sorri, falando que ele também tá querendo perguntar algo. Com isso, o tempo começa a passar. Do lado de fora, o cara pergunta como ele recebeu as missões. Ele fala que recebeu um dispositivo e fez uma missão de teste. O velho questiona então por que a pulseira não tá no punho dele. Porém, ele só responde perguntando se isso é algum tipo de regra. Até porque ele não tem a mínima intenção de falar que o dispositivo tá no óculos dele. A menina esquisita pergunta se por acaso tá no calcanhar dele e se ele é do tipo que usa isso. Ele ignora e diz que vai fazer uma pergunta. Ele quer saber como que faz pra remover esse negócio. O velho pergunta pra ele qual é o preço da liberdade. Isso deixa o Ryuki meio confuso. E o cara avisa que 2 bilhões. Esse é o valor que os caras cobram pra deixar livre desse item. Enquanto ele não pagar 2 bilhões, esse dispositivo nunca se desativa. O Ryuki pergunta se essas pessoas são os operadores do jogo e o cara concorda. Os caras que criaram esse inferno são os malditos que dominam a Deep Web. Parece que eles têm dezenas de bilhões de dólares ganhos de forma ilícita. E foi assim que eles criaram esse inferno para os participantes. A maioria acaba se endividando e pedindo um monte de empréstimo. Mas no final ninguém nem sabe para onde eles são levados. A única coisa é que ninguém nunca voltou. O Ryuki pergunta por que o velho tá revelando tudo isso. O cara diz que é porque ele tá querendo descobrir o tipo de pessoa que ele é. Ele quer saber se a liberdade ou o dinheiro é importante pro Ryuki. O garoto diz que isso é muito óbvio. Ele pode comprar a liberdade com 10 bilhões. O velho diz que nesse caso o dinheiro parece ser mais importante pra ele. E pergunta se ele tá confiante que consegue vencer em qualquer missão. Se esse fosse o caso, eles deveriam jogar um simples jogo. A mensagem aparece dizendo que o 002 tá pedindo um jogo privado. Ele tem a opção de aceitar e pergunta se isso é algum tipo de teste. Na hora ele vai aceitar, dizendo que não é do tipo que recusa. Nisso o sistema fala pra ele confirmar as informações do oponente. E ele já se pergunta que desgraça era aquela. O velho pergunta por que ele não tá reagindo. Por acaso ele viu alguma coisa? O maldito do Gu Mo era ranking 3, com 14 vitórias e 1 derrota. Além de ter um total de 4,8 bilhões. O sistema avisa que a missão vai começar e ele não pode desistir. O velho só quer saber qual é o tipo de jogo porque ele tá ansioso. Nosso garoto fala pra ele esperar um segundo. Porém o cara diz que é muito tarde e a roleta já vai se iniciar. Com isso, um jogo de 1 contra 1 aleatório é sorteado. E é um simples jogo de dados duplos. Basicamente, quem no final tiver o dado com os maiores lados vence. Se nenhum lado for igual ao outro, conta os pontos do lado maior. E se formar um par, os lados se multiplicam. Porém, se alguém tirar 1 mais 6, ela vence na hora. Com isso, alguém abre a maleta, avisando que cada ficha vale 10 milhões e eles vão jogar de acordo com o dinheiro do Ryuki, já que ele tem menos. O velho fala que gosta de um jogo simples. Porém, o Ryuki pergunta se isso por acaso não é só um jogo de sorte. O velho diz que sim, mas questiona se o garoto é sortudo porque tá parecendo muito confiante. O Ryuki solta um sorrisinho. Na verdade, por dentro ele tá gritando de raiva. A vida dele sempre foi azarada. Na escola, ele nunca acertou uma pergunta quando chutava. Ele também nunca acertou um número na loteria. Nessa vida, a sorte nunca o beneficiou. Porém, é aí que ele diz pra esperar um segundo. Ele fez 880 milhões em 3 dias, então talvez o atual dele não seja tão ruim. O velho pergunta se ele tá pronto. O Ryuki bate a mão na mesa e grita jogando dado, falando pra começar logo. Com isso, o negócio cai direto no 1. Ele já percebe que no primeiro round ele não tá muito bem. Desesperado, já vai dar uma olhada no que o velho tirou, que fala que também não deu muita sorte ao pegar um 2. Nosso garoto fica animado, pensando que agora tudo depende do dado preto. O velho avisa que vai apostar 100 milhões pra revelar o dado preto. O Ryuki já percebe que o cara não pega leve, até porque ele não tem tanto dinheiro comparado ao velho.
Ainda mais considerando que ele perde tudo se falhar nesse jogo. Porém, suando frio, ele diz que quer ver o que o velho tem. A garota diz então que vai revelar os dados. O dado do velho é 3, ou seja, nesse round ele fez um total de 3 pontos. O Ryuk anima, ele só precisa de um 4, um 5 ou um 6. Aos poucos ela vai levantando o copo, falando que o dado do número 2 é outro 1. Aí o coitado já fica desesperado. Em 1 minuto perdeu os 100 milhões dele. O velho fala que ele é um garoto sortudo e ganhou um par logo no primeiro round. Porém o Ryuk avisa que agora que ele já acabou com a sorte dele, o resto vai ser só vitória. Porém, vocês imaginam o que aconteceu? O cara venceu de 9 contra 3, depois de 5 contra 4, depois de 16 contra 6. A mãozinha do garoto já tava tremendo. Uns 500 milhões já tinham sido evaporados. A alma saiu do corpo e a garota falou que eles iam começar o último round. Nosso garoto jogou o primeiro dado e o cara jogou o dele com 1 e 6. Agora ele tava confiante, já que finalmente tinha uma boa vantagem. Ele falou 300 milhões, porém o velho disse que apostava tudo, avisando que ia dar a chance dele receber tudo de volta. O Ryuk ficou confuso, se perguntando se o velho perdeu a cabeça. Por que o cara tava tão confiante em receber um 6 se ele já verificou que não tem nada de errado com o jogo? Pensando que é impossível manipular isso, ele aceita. Com isso, a garota diz que os dados serão revelados. E o Ryuk pensa que se soubesse o tipo de pessoa que esse velho é, nunca teria aceitado esse jogo. Esse cara era um lendário apostador, e ele no final das contas foi só mais uma vítima. Com isso, o jogador número 1 tira um 6, se tornando o vencedor automático. Toda a fortuna que o Ryuk tinha feito evaporou. O velho no mesmo instante se levanta falando que foi divertido e queria ver ele de novo. O coitado tava sem alma quando o cartão caiu na frente dele e o velho falou que era só mandar uma mensagem. No dia seguinte, na hora da janta, nosso garoto já tava de volta na reunião da empresa com o chefe fazendo um discurso. Todo mundo bateu a cerveja comemorando. E o Honk olhou pro lado e viu algo esquisito. O Ryuk tava tomando cerveja de canudinho morrendo de raiva. Os amigos ao lado não tinham ideia por que ele tava agindo assim. Ele queria perguntar, mas ele também não tá muito afim de interagir com esse maluco. Por causa disso, ele ficou na cervejinha dele ali bem tranquilo. Nessa hora, alguém se aproximou e perguntou qual era o nome dele, falando que para um jantar da companhia ele não parecia estar muito feliz. Era o presidente Baek que perguntou se ele tava com algum problema no trabalho. Os dois ficaram se encarando igual uns trouxa. E com isso ele voltou a puxar o canudinho com a cara desolada. O Hong perguntou se esse maldito tava louco de ignorar um presidente assim. Na hora se levantou tentando dar explicações sobre o amigo. O presidente disse que tudo bem, às vezes o cara tava com algum problema que não queria conversar ali. Colocou a mão no ombro do protagonista e perguntou se ele queria conversar lá fora. O pessoal ficou conversando que o Ryuk tava agindo muito estranho hoje. Uma amiga falava que ele deve ter perdido dinheiro no investimento enquanto a sua Yeon só observava. Ela perguntou se ele ficaria bem até porque o presidente não tinha bebido muito. As outras garotas falaram que o presidente é uma pessoa bem gentil quando ele não tá bêbado. O apelido do maldito era o Buda Sorridente. E ele já chama o protagonista de bastardo falando pra ele se explicar. Pega ele pela gravata e avisa que como um funcionário ele deveria estar se divertindo bastante. Começa a dançar na frente dele falando que não sabe o que tem de errado com a geração desse garoto. Avisando que um lixo igual ele pode ser substituído a qualquer momento. Porém o Ryuk só tava pensando nos 880 milhões que ele demoraria décadas pra ganhar nesse lugar. Porque ele ficaria trabalhando pra esses bastardos pra ganhar dinheiro. Até que o chefe deu um tapa na cara perguntando se ele não tava escutando. O cara avisou que ia dar 100 mil pra ele por cada tapa como uma espécie de educação mental. O Ryuk tava parado pensando que se esse cara encostasse a mão nele mais uma vez ele ia perder o braço. Até que a missão apareceu. E com isso ele teve que mudar de cabeça. Ele tomou mais um tapa. O velho agradeceu, falando que ele era muito educado. Na hora, Ryuk mudou de expressão, falando que realmente esses tapas ensinam muitas lições valiosas. E falou que hoje ele percebeu que é uma honra incrível trabalhar do lado de um chefe tão promissor. Agarrou a mão dele e perguntou se ele poderia compartilhar mais dos ensinamentos. O Baek começou a sorrir, falando que ele era um bastardo fofo, dizendo que agora sim ele viu o espírito do garoto. Com isso, ele falou que eles tinham que voltar para aquele bar e ele ia servir uma cerveja e eles iam virar amigos. Com isso, o Ryuk pensou que é claro que ele ia fazer isso. Porque a missão era sequestrar o presidente para ganhar 500%. E óbvio que essa operação já tinha começado. Na cena seguinte, o chefe tá acordando e vendo um sapato. Ele ainda tá todo bêbado, mas não sabe o que tá acontecendo. Quando ele vê o protagonista, ele pergunta que desgraça é essa. Porém, o Ryuk só fala que ele foi sequestrado. A missão é prender esse cara nessa localização por 24 horas. E ainda faltam 16. O chefe pergunta se ele tá fazendo uma piada, mas o Ryuk só questiona se ele não se lembra. Explicando que quando eles estavam voltando, o chefe falou que queria continuar bebendo. Foi por isso que ele trouxe o chefe aqui pra fazer ele parar de passar vergonha na rua.
O chefe fala pra ele desamarrar e devolver logo o celular. O Ryuki diz que enquanto ele tava dormindo, ele deu uma olhada e achou algumas coisas estranhas. O Baek começa a perder a cabeça. Grita com ele, chamando de lixo e perguntando se ele não vai desamarrar isso não. Perguntando se ele se esqueceu que pode ir pra cadeia por isso. O Ryuki avisa que o chefe que não tá entendendo a situação. Mostra no celular várias fotos que o chefe tirou escondido. E diz que ele é um pervertido filho da mãe. O protagonista ainda avisa que sabe que essas filmagens são feitas no banheiro, então ele deve ter uma câmera instalada. E encara o trouxa falando que ele não deve estar entendendo como ele hackeou tudo isso. E explicando que muita coisa estranha acontece nesse mundo. Mas a verdade é que ele recebeu um talento especial como recompensa da missão. A habilidade de hackear. E pergunta pro chefe se a ficha finalmente caiu. Se ele entregar aquele celular pra polícia, algo bem interessante ia acontecer. O Ryuki diz que agora tá explicado porque esse sequestro foi enviado. E quando tava navegando no celular, viu uma estranha lista. Lá continha o nome das mulheres que não eram pra receber nenhuma promoção. Na hora, o Ryuki entendeu que aquilo queria dizer que o chefe tava subornando elas de alguma forma. E já perguntou pro Baek que ele pensa que os funcionários da empresa são. O Buda só sorri, falando que cachorro tem que obedecer o mestre. Avisando que o que ele faz com essas garotas é dar uma chance que elas jamais receberiam. E explicando que é normal, já que todo mundo tem alguns segredos. Nisso, o Ryuki perde a cabeça, falando que o chefe não tem salvação. O Baek só sorri, perguntando se aquilo é uma ameaça. Nisso, ele manda o cara calar a boca e fala que agora ele vai receber 100 mil por cada tapa. E faz o mesmo discurso falando pra ele entender como uma reeducação. O Buda grita falando que se ele tocar num fio de cabelo, toma-lhe um tapão já que os olhos quase saem da cabeça. O trouxa ainda cai de cara no chão. O Ryuki avisa que só porque ele tem um pouco de dinheiro não pode agir assim. Ele põe o cara de pé de novo que pergunta o que ele tá querendo. O Ryuki explica que viver uma vida comum na qual você ganha dinheiro e tenta ser feliz também é algo difícil. Porém, fica mais difícil ainda quando tem um chefe lixo igual ele. Dá mais um tapa na cara perguntando se ele se diverte quando faz a vida dos outros miserável. O Buda continua querendo saber o que o protagonista tá querendo. O Ryuki fala que tá querendo que ele entenda o que significa injustiça. O chefe se treme na hora. Quando ele vai falar que tava errado, alguém aparece nas costas falando que encontrou. 2 outros jogadores falam que talvez dê pra salvar aquela pessoa. E o Buda começa a gritar falando que aquele maldito sequestrou ele. Os caras falam pro velho relaxar que eles vão cumprir isso rapidinho. Eles receberam a missão do sistema de salvar esse cara por 200 milhões. E pedem desculpa pro protagonista falando que infelizmente eles vão ter que fazer isso. O Ryuki diz que tá tudo bem, ele entende. E os caras ficam confusos se perguntando se esse cara é maluco. Na hora que ele ia falar algo já tinha 2 pés chegando. Tomou uma voadora que foi tacado na parede. O coitado do amigo ao lado ainda não tinha nem entendido. Quando o Ryuki já tava vindo com a mão pra ele também. Ele deu um golpe no pescoço, na testa e na mão. E em 2 segundos, os 2 trouxas estavam desmaiados. Depois disso, diversos outros participantes chegaram. Mas a cena se repetiu na frente do presidente todas as vezes. A diferença de nível entre os caras era assustadora. O chefe começa a pensar que mesmo que tivesse sem as cordas, ele não tinha chance nenhuma. Bem nessa hora, a corda é cortada. Ele fica meio confuso se perguntando quem fez isso. Foi o maldito do Ryuki que pelo visto tá querendo brincar com ele. O chefe cai no chão e o Ryuki diz que ele parece meio entediado. E já pergunta por que eles não dão uma negociada no salário. Ele quer ganhar 5 vezes o que recebe agora e também trabalhar o mínimo. E obviamente que o mais importante, de agora em diante, o presidente Baek ia ser o cachorro dele. Até ele ter a chance de se tornar um humano de novo, ele esperava que eles se dessem muito bem. A cena muda para uma prisão. Alguém bate na porta chamando pelo número 3270, falando que ele vai ter que aguentar ali por mais um dia, já que logo logo ele vai ser livre para fazer o que quiser. Esse carcereiro recebeu a missão de deixar um criminoso extremamente perigoso fugir. O cara bem saudável tá dando cabeçada na parede. E o sistema avisa que quando ele conseguir fugir, o jogo da punição ia começar. Dia seguinte, na empresa do protagonista. O Hong tava chegando por lá e viu um monte de gente reunida. Ele perguntou o que foi e o cara falou pra ele dar uma olhada. Foi aí que ele ficou confuso. O Ryuki tava lá de terno no trono dando bom dia pra todo mundo. E o Hong descobriu que o maldito do Ryuki tinha recebido uma posição especial. E agora ele já sabe que a coisa não vai ficar fácil pra ele. O Ryuki diz que tá ansioso pra trabalhar bastante com os amigos. Um tempo depois, ele diz que deixando tudo de lado, a forma como ele ganha dinheiro mudou completamente por causa desses óculos. Ele já conseguiu ganhar e perder mais dinheiro do que teria na vida inteira. Através da missão, ele recebeu aquele tal ticket do empréstimo de novo. E com isso, recebeu mais 500 mil na conta. O problema é que tem uma razão para ele não estar nada feliz. A missão para fazer 1 bilhão vai terminar em 1 dia e 4 horas.
E quando isso acontecer, todo o dinheiro vai ser resetado. Ele já se morde de raiva falando que nem ferrando que vai voltar a ser um pobre. Já bate na mesa falando que não quer saber. Seja lá qual vai ser a missão, ele quer logo que ela apareça pra ele resolver isso. De volta naquela prisão, um dos guardas fala sobre uma escolta que está sendo feita. 10 prisioneiros sob uma supervisão especial estão sendo levados. O cara no walkie-talkie diz que não tem nada de errado e não precisa se preocupar. Porém, na verdade, ele já matou o verdadeiro motorista. Com isso, ele diz que tá na hora de dar continuidade. Vai até o fundo do ônibus pra abrir alguma coisa. Lá estão todos os prisioneiros que estavam sendo levados. Ele só joga o molho de chave por primeiro. Fala pra ele tentar fugir ou fazer o que quiser. Porém, avisa que do jogo não tem como escapar, não importa o que eles tentem. Quando tudo começar, os hackers vão assumir controle da polícia e aí é pra todo mundo fugir o mais longe possível. Os prisioneiros estão tudo confusos sobre esse negócio de hacker e de jogo. Porém, o cara só avisa que é pra presidiários como eles, não importa onde forem, eles jamais vão escapar. A missão que esse cara recebeu é de caçar um monte de fugitivo e por isso que ele tá soltando todo mundo. Aqueles eram homens desesperados pela liberdade. Pessoas que estavam desesperadas por dinheiro. A pergunta que fica é qual desse tipo de pessoa seria mais perigoso. Um cara que parece o Thanos Albinos é o prisioneiro 3270. E a missão de caça por ele paga 500 milhões. Todo mundo encara pro fundo perguntando o que eles vão fazer agora. O cara já pergunta se eles se lembram de onde enterraram o dinheiro e eles dizem que sim. O careca fala pra eles recuperarem isso que eles têm que fugir da Coreia o mais rápido. O que eles não sabem é que tem um drone seguindo o ônibus esse tempo todo. Olhando no relógio, alguém se pergunta onde esses malditos pensam que estão indo. São outros jogadores que também receberam a missão de caçar os presidiários. Um cara com arpão diz que é melhor todo mundo ir logo antes que os outros jogadores peguem a recompensa. 4 horas depois do jogo da punição ter sido iniciado. O cara do arpão grita mandando alguém ficar parado. Ele dá um tiro com a arma dele, que acerta em cheio na coxa de um trouxa. O cara cai no chão e ele começa a puxar, avisando que um presidiário como ele tem que aprender a viver uma vida mais honesta. Um amigo põe a mão no ombro e fala que é verdade, eles vão ganhar bastante dinheiro. Porém, é um outro presidiário falando que as mentes inteligentes pensam da mesma forma. Era, na verdade, um maluco segurando o braço do amigo, falando por que tem tanta gente com esse mesmo relógio. Esse é o prisioneiro 2804 com 300 milhões de recompensa. O mano do arpão toma um susto e o cara pergunta quem são eles. Já puxando a foice, avisando que ele vai ter que responder. O corte passa em cheio e mais um bracinho sai voando. Um tempo depois, esse cara passa as informações desse pessoal por 3804. Olhando caído no chão, ele se pergunta quantos já chegaram. Porém, põe a mão na cabeça e fala que tanto faz também. E foi nessa hora que o jogador percebeu. Quem estava sendo caçado eram os participantes. Com isso, o coitado caiu sem vida no chão. E o careca falou que fazia tempo que não se divertia tanto assim. Porém, avisou pros amigos que tava na hora de acabar logo com isso. Eles precisavam enterrar esses caras, pegar o dinheiro e sair desse lugar. Nisso, o cara da foice falou que esses bastardos não eram membros de gangue. Parece que as informações dos presidiários que fugiram apareceu no relógio deles. Quando o cara fala que tem uma recompensa pela cabeça deles, o careca fica animado. Ele pergunta pro amigo, todo sem graça, quanto que tá valendo. O cara diz que 500 milhões. Com isso, ele dá um soco pra cima, falando que o sonho dele finalmente virou verdade. Porém, o amigo tá se perguntando se o cara tá querendo mostrar que é um grande estúpido. Com isso, pergunta pro cara da foice quanto de dinheiro eles já encontraram. O cara explica que 3 conjuntos de 500 milhões e ainda faltam mais 3. O cara sorri, falando que o maldito realmente lucrou bastante. Se ele conseguir tirar vantagem desse monstro idiota, vai ganhar uns 3 bilhões. Já começa a rir igual um louco, falando que é um novo começo. Enquanto alguém observa de longe, se perguntando por que eles estão dançando. Um outro parece estar desenterrando dinheiro e vendo os corpos sabe que é bem mais perigoso do que ele imaginou. São 2 outros jogadores que decidem que tem que fazer isso até porque vieram de muito longe. Os caras falam um pro outro que somando o dinheiro que tá enterrado, eles vão sair daqui lucrando muito. Porém, um deles questiona se é correto tratar humanos como se fossem animais de caça. O cara puxa ele pela gola e pergunta se não viu o registro criminal deles. Aqueles bastardos não eram humanos e sim cabeças que valiam de 500 a 300 milhões. Avisou pro cara se concentrar e focar logo no plano. Com uma balista na mão, o cara falou que seria fácil resolver isso à distância. Tudo que eles precisavam era cansar os caras e se eles tentassem fugir. Nessa hora, alguém apareceu falando que não ia poder deixar isso acontecer. O cara tomou um susto perguntando que desgraça foi essa. Alguém disse que eles não precisavam ficar tão em guarda assim. Era o Ryuki falando que ele era só um simples funcionário de escritório. O cara ficou confuso com esse maluco que chegou do nada. Porém, claramente, aquele maluco não parecia ter saído de uma empresa. O Ryuki só falou que tinha um plano muito bom. Por acaso os caras estavam a fim de escutar sobre ele? O pessoal ficou tudo em silêncio se encarando. E um deles falou que não tinha ideia de quem era esse bastardo com essa droga de plano. O Ryuki tava só sorrindo.
Porém, o cara já apontou a balista e perguntou se ele tava achando que eles seriam iscas pra ele. E avisou que se ele não sumisse no 3, ele ia atirar. Enquanto o cara contava, o Ryuki disse que deu o melhor plano de todos. Porém, o cara chegou no 3 e mandou ele morrer. Na hora, a flecha foi na direção do nosso garoto. Ele pareceu assustado que os caras realmente tiveram coragem de fazer isso. E deu-lhe um corte com a lâmina, cortando a flecha no meio do ar. Aí os caras perceberam que não ia ser tão fácil assim. O negócio ainda rodopiou e caiu na mão dele, que quebrou na hora, avisando que é por isso que eles são um bando de amadores. Mais uma vez, ele perguntou se eles não tinham gostado do plano. Com isso, os caras largou a arma, falando que era um plano muito bom. Nisso, ele sorriu, falando que então eles poderiam começar a operação. De volta com os presidiários, eles estão até agora desenterrando o dinheiro. Um deles tá morrendo de raiva porque o maldito esqueceu aonde tinha enterrado. É que eles olham pro lado e vê os amigos do protagonista. Na hora, os presidiários já falam que vão ter que acabar com mais uns. Quando, de repente, os trouxas saem tudo correndo desesperado. O cara da foice de antes dá um grito com raiva falando pra seguir esses malditos. E com isso, alguns deles começam a perseguição. Na floresta, o cara tá desesperado enquanto os loucos correm atrás. Tudo que o Ryuki falou foi pra trazer esses caras pra um lugar que ele marcou. Com isso, eles se aproximam de uma casinha abandonada. O cara tá cansadaço, mas ele sabe que se chega lá, tá tudo resolvido. Porém, quando eles param lá na frente, não encontram ninguém. Eles começam a se perguntar cadê aquele maldito que mandou neles. Porém, os prisioneiros já chegam pelas costas. Avisam que eles são um monte de peste e que é bom que eles vão ser enterrados bem aqui. Um deles vem correndo pra dar uma pasada. Porém, um machadinho vem voando no ar e bate em cheio na pá que o cara tava segurando. O prisioneiro se vira perguntando quem foi o maldito que fez isso. O Ryuki só diz que ele não precisa saber. E tá com um graveto pegando fogo e diz que o que eles têm que saber é que ninguém vai escapar desse lugar. Eles vão ficar ali sendo espancados e passar todo o dinheiro pra ele. Os outros jogadores perguntam se eles também estão fazendo parte desse espancamento. Na hora, o Ryuki já pula do telhado. E um dos prisioneiros comenta que realmente não tem como fugir. O Ryuki já acerta um chute na cara do primeiro. O cara é arrastado pelo chão inteiro e já espuma pela boca desmaiado. Igual um doente, o Ryuki fala que todo mundo já pode entrar em pânico. Porém, os caras se viram falando que vão ter que resolver esse maldito. Os 3 criminosos partem pra cima do guri. Porém, ele facilmente se esquiva do primeiro. O outro cara vem para dar um corte quando ele tá quase sendo acertado pela esquerda. Ele dá uma olhada pro lado e se foca no da frente, acertando uma cotovelada no de trás e desarmando o outro. Ele ainda pega o estilete que caiu da mão do cara. E em um segundo, os 2 trouxas tava quase caído. O cara que ficou olhando de fundo tá falando com uma cara de idiota sem saber o que fazer. De repente, o corpo dele ficou todo vermelho. Enquanto ele desmaiava, o último ainda nem sabia o que tava acontecendo. O Ryuki só lançou o estilete, que acertou em cheio na mão do cara, desarmando ele. Com isso, ele avançou em um segundo e já tava com a mão do lado da cabeça. Mas um trouxa havia sido esmagado. Não foi 5 segundos direito e tava todo mundo caído no chão. Os outros jogadores já perceberam na hora que ia ser impossível. Em um jogo onde você tem que escolher entre dinheiro e vida, aquele maldito tava na caçada. 4 criminosos tinham sido derrotados e ele ganhou 400 milhões. Nisso, o cara da foice se aproximou perguntando quem era o maldito que fez isso. O cara valia 300 milhões e tinha uma lista criminosa bem extensa. Ele perguntou pro protagonista se tinha sido ele que derrubou todo mundo. O Ryuki só questionou o que ele ia fazer e se tava ali por causa de vingança. O cara matou o amigo e fala que na verdade ele veio ensinar ele a terminar o trabalho, perguntando se ele é um amador que não sabe que tem que finalizar a pessoa. O Ryuki fica parado por um segundo sem falar nada. O cara se aproxima dizendo que vai fazer uns buracos no corpo dele. Porém, o Ryuki diz que infelizmente ele já foi esfaqueado muitas vezes. O cara dá risada falando que ele é um maldito hilário. E já pula na direção falando que então ele é acostumado a isso. O Ryuki desviou do ataque e percebeu que não ia ser difícil. Porém, estranhamente, o cara sorriu por um segundo. E com a outra mão quase acertou o queixo dele. Na hora ele percebeu que esse cara não era tão fácil quanto os outros. O maldito era um ambidestro. O Ryuki do nada falou pra ele esperar um segundinho. O cara deu risada perguntando se ele tava morrendo de medo assim. Ele foi nos utensílios ao lado e disse que tava pensando em uma coisa. Pegou algo e falou que aquilo era o suficiente. Os outros jogadores tava tudo curioso olhando de canto. E o Ryuki avisou que fazia um tempinho que ele não tinha que resolver as coisas assim. O cara achou esquisito e perguntou se ele tava falando sério. O doente falou que tinha ativado a formação do louva-a-Deus. E perguntou pro cara se ele não tava morrendo de medo não. O protagonista fala que todos os malditos confiantes mudavam completamente a atitude quando ele sacava uma faca. Mesmo que eles demonstrassem ser corajosos por um segundo, era alguns furinhos e eles estavam de joelho implorando pelo perdão. Isso era algo que ele gostava muito. Porém, aquilo ali na frente dele não era normal.
O Ryuki falou que tava na hora do ataque do louva-a-Deus. Ele correu na direção do cara, mandando uma sequência de corte. O trouxa tentou se defender, mas não tava fácil. E o Ryuki continuou gritando, falando que a sequência não ia acabar. O presidiário não acreditava que tava tendo que recuar. Xingou o protagonista falando que na verdade ele é o verdadeiro ambidestro. E deu um ataque certeiro na direção do pescoço. Porém, o doente desviou e deu risada, falando que pelo visto ele não tá tão bom assim não. O cara não entendia por que esse maldito tava dando risada nessa situação. Sem contar que se ele cometesse um simples erro ia morrer na mesma hora. Foi aí que ele parou pra pensar e disse que entendeu. A razão pra ele ter sentido que alguma coisa tava errada era porque aquele maldito tava tratando ele como um inseto. Com isso ele ficou com mais raiva ainda, querendo saber quem era esse cara. Já correu na direção falando que ia ensinar uma lição pra ele. O Ryuki tava parado só observando o cara se aproximar. E perguntou por que ele teria que levar uma luta assim a sério. Com isso passou uma sequência de foice. Na mesma hora o cara caiu do outro lado morto. E o Ryuki falou que eles descobriram quem é o verdadeiro ambidestro. Com isso o criminal 2804 tinha sido derrubado e ele recebeu 400 milhões. Porém, o maldito tava animado, falando que agora só faltava mais um. Ele tava cantarolando enquanto os outros jogadores seguiam ele desolado. Meio sem graça, o cara perguntou onde eles estavam indo. O Ryuki falou que ainda faltava um bastardo, então eles iam ter que resolver. Os caras começaram a citar todos os crimes que o careca cometeu, falando que talvez esse não fosse uma boa ideia. A verdade é que eles vieram ali só pra pegar os outros e fugir desse cara porque ele é muito perigoso. Porém, nessa hora, um deles olha pro lado. Na hora, a pupila de todo mundo contrai e eles parecem ter visto um monstro. O careca tava logo atrás deles. Em meio segundo, ele já foi pra dar um soco na costela do Ryuki. Vendo que ele bloqueou com o braço, o cara ficou impressionado. Porém, o Ryuki, com um sorriso, já deu uma no queixo. O cara tomou em cheio, mas tava sorrindo. E falou que o garoto não parecia tão ruim assim. Ele perguntou como o Ryuki bloqueou. E o Ryuki perguntou como ele aguentou aquele soco. Com isso, os dois chegaram à mesma conclusão. Aquela treta ia ser interessante. O problema é que enquanto o Ryuki tava sorrindo, o careca tava rangendo os dentes. Ele foi todo animado pra dar um soco, que pegou em cheio do nariz do careca, que ficou com a cara bugada. Antes do cara reagir, ele já tinha pisado nas coxas e passado pro lado, acertando um chute em cheio no queixo. O carequinha não parecia bem de saúde não. E o Ryuki sorriu, falando que agora sim tava resolvido. Porém, estranhamente, o cara quase acertou um soco nele. Ele ficou desacreditado que esses golpes não tinham feito nada nesse cara. E o pior é que o soco dele parecia ter ficado mais forte. Ele sabia que se esse cara capturasse ele, era o fim. Com isso, ele conseguiu se agachar pra desviar do agarrão. Ele continuou se esquivando, falando pra si mesmo que se conseguisse fugir disso, tinha alguma chance. Porém, aí que ele notou algo. O careca tinha se abaixado pra apoiar a mão no chão. Em um segundo, ele sumiu e pulou na direção do Ryuki. O maldito deu um abraço nele em cheio. E agora, nosso protagonista também não tava muito bem. O cara começou a erguer e abraçando ele. Mandou até um coraçãozinho falando que agora ele tinha sido pego. Segurando ele nos braços, falou que ele devia entender que com a diferença de peso era o fim dele. O Ryuki sabia que isso era algo comum, porém, ele foi indo com a mão no rosto e o cara falou pra ele desistir. Só que o Ryuki sabia de algo que passava do senso comum. A força sobre-humana que só aparece em situações extremas. A combinação entre endorfina e adrenalina. Ele começou a esmagar o crânio do careca com a mão. E pediu desculpas falando que, infelizmente, ele é um pouquinho especial. Ele avisa que, no geral, ele precisa controlar a força dele para não matar as pessoas. Porém, já que o cara é tão resistente, pelo visto não tem problema. E com isso, joga a cabeça dele no chão. O carequinha fica enterrado lá igual uma planta. O criminoso havia sido derrotado e ele recebeu 500 milhões. O drone tinha filmado tudo e agora a caça estava completa. Enquanto o Ryuki falava que infelizmente vai ficar com os músculos tudo doendo amanhã. Porém, o maldito no total conseguiu 1,2 bilhões. E olhando para aquele lugar, falou que aquilo lembrava ele dos velhos tempos. Os outros jogadores não conseguiam acreditar que ele venceu todo mundo sozinho. Na hora, foi no ouvido para falar alguma coisa. Avisou que era só eles não contar nada e ficar com aquele dinheiro que os caras estavam desenterrando. Com isso, foram até o Ryuki e falaram pra ele deixar que eles cuidavam do resto. Nosso garoto olhou e perguntou se eles realmente iam fazer isso. Os caras, obviamente, hesitaram por um segundo. E quando o Ryuki ia falar que tudo bem, alguma coisa bateu no pescoço. Ele percebeu na hora que foi uma arma tranquilizante. O problema é que os outros jogadores também tomaram o mesmo ataque. O Ryuki ainda estava de pé, porém os outros 3 caíram na mesma hora. Ele usou a habilidade de análise para entender o que estava acontecendo. Alguém se aproximou. Um cara de máscara perguntou como ele estava de pé depois de ter sido atingido por aquilo. Ele tentou ver as informações, porém o acesso foi negado. O Ryuki perguntou quem era aquele maldito. 2 pessoas acorrentadas se aproximaram e o cara disse pra ele esperar um pouco. Ele viu um grupo inteiro se aproximando quando estava quase perdendo a consciência. Com isso, o corpo dele caiu no chão.
E o cara da máscara falou que tava ansioso por um like nesse vídeo, molecada. Acabamos mais um. Essa obra eu queria ter trazido ela há muito tempo atrás. Mano, tipo 5, 6 meses atrás eu já queria ter trazido ela. Porém, eu sei lá, tá ligado? Eu sempre esquecia, nunca trazia. Eu falei, não, hoje eu vou trazer. E cá estamos. Esse maldito faz umas caretas que às vezes lembra o Lorde Fronteira. Esses toda vez fica, ai, quero o Lorde Fronteira. Um dia ele volta, quem sabe. Mas pra você não perder o nosso Lorde Fronteira capitalista mundo moderno, você ativa o Sir Lá. Dale!